Hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre a evangelização, já que nós estamos aqui reunidos em um culto de missão e eu queria conversar um pouco sobre evangelização. Bom, evangelização é a missão de Deus no qual Ele tem usado a igreja. Que a teologia se chama de Missio Dei. É a missão que Deus utiliza e envolve a igreja para a sua glória. Nós estamos em momentos em que a igreja brasileira ela está aos poucos se envolvendo mais e mais com a obra missionária e com a evangelização. Graças a Deus, eu louvo pela igreja aqui em Maranguape, que tem enviado tantos missionários, tem dado suporte a tanta gente. Isso é realmente maravilhoso. E aos poucos nós temos visto que a igreja tem se envolvido mais e mais com missão, mais e mais com evangelização. Mas mesmo com esse envolvimento, nós vemos que muitas pessoas ainda não sabem o que é evangelização, ainda não sabem o que é ser um missionário potencial. Nós observamos por meio da Escritura Sagrada que missionário não é chamado, missionário é mandamento. Todo cristão, ele é sim um missionário potencial. Se Deus te deu um trabalho, se Deus te deu a oportunidade de estudar numa faculdade, se Deus te deu uma casa, se Deus te deu uma vizinhança na qual você vive, ali você deve ser um missionário. Ali você deve ser um missionário potencial. E entendendo que essa obra de evangelização não é somente um mandamento, não é somente uma ordem de Jesus, mas é também um grande privilégio. É também um grande privilégio na qual a igreja está envolvida nesse plano, na qual a palavra de Deus diz que nós somos co-participantes da graça de Deus alcançando as pessoas. Amém. Amados, isso é algo que deveria encher os nossos corações. Deveria ser algo que nós pudéssemos ver com grande gratidão. Deveria ser algo que nós como igreja deveríamos mais nos envolver. Deveríamos mais tirar do nosso tempo livre e nos envolver mais na evangelização. Algumas pessoas elas acreditam que a evangelização ela é uma ideia assim um tanto romântica. As pessoas veem às vezes a evangelização como algo, nossa, você é chamado para evangelizar, que maravilhoso, como é bom você ver pessoas sendo alcançadas, como é bom você ver o evangelho transformando vidas. E às vezes essas pessoas que têm essa visão romântica, eu costumo dizer que é como se elas vissem assim um grande bolo de casamento. E a maioria da igreja faz isso. A maioria da igreja no mundo vê isso. Ela vê a obra da evangelização como algo romântico, como um grande bolo de casamento. E elas contemplam de longe. Elas veem de longe aquele bolo maravilhoso, mas elas não chegam perto. Elas não chegam perto do bolo para ver sua textura e seu sabor. Eles preferem ficar de longe, contemplando de longe. Mas não é isso que o Senhor Jesus tem nos chamado. O Senhor Jesus tem nos chamado não somente para contemplar o bolo de longe, mas que nós possamos chegar perto, provar do bolo, repartir pedaços, repartir funções, ver que a obra de evangelização é uma obra que a igreja não pode estar parada, mas é uma obra que a igreja deve ser funcional. A igreja ela deve caminhar em função de alcançar os perdidos. E aí eu costumo dizer que a igreja ela vive nesse grande paradoxo. A igreja ela quer que o mundo seja evangelizado, a igreja ela quer que as pessoas possam ser salvas, e a igreja ela quer que a terra possa ser arada, mas a igreja não põe a mão no arado. E esse arado ele é levado por poucas pessoas, e esse trabalho fica um trabalho muito árduo. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. O Senhor Jesus diz enfaticamente que a obra de evangelização não é uma obra para alguns, mas é uma obra para toda a igreja. E você pode me perguntar, mas como eu posso me envolver? Como eu posso me envolver com a obra missionária? Como eu posso me envolver com a obra de evangelização mundial? Bom, se você não pode ir, você pode orar, você pode interceder, você pode contribuir, você pode divulgar a obra missionária. Como nós vemos nas Escrituras, a igreja, ela não é somente uma pessoa, como foi cantado aqui. Nós somos um como corpo. A igreja é um corpo, no qual a cabeça é o Senhor Jesus.
Então, enquanto uns vão a nações ainda não alcançadas, outros ficam aqui contribuindo, orando, evangelizando e divulgando a obra. O trabalho de evangelização é um trabalho de um corpo unido. É um trabalho no qual a igreja deve fazer em unidade, no qual nós devemos deixar de lado algumas diferenças e focar sim nas nossas semelhanças. O trabalho da evangelização mundial só pode ser feito por uma igreja unida, por um corpo unido, no qual o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que nós somos constituídos corpo e cada um é um membro desse corpo. Cada um tem uma função específica. Eu queria trazer uma breve reflexão, que eu queria falar mais de Guiné-Bissau, mas eu queria falar um pouquinho sobre Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. No versículo 1, nós podemos ver assim, E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, enquanto Jesus estava aqui nessa terra, enquanto Jesus caminhava em meio às pessoas, em meio às tribos, em meio às cidades, em meio a grandes multidões, não era o Jesus que ia de encontro às pessoas, mas eram as multidões e as pessoas que iam de encontro a Jesus. Nós podemos entender aqui que a presença de Jesus, ela atrai os pecadores. A presença de Jesus atrai as pessoas para que as pessoas possam ouvir da sua mensagem. E é isso que nós devemos ser como igreja. Nós devemos testemunhar de uma forma tal a presença de Jesus, o seu ensino, a sua doutrina, os seus milagres, que as pessoas que estão fora da igreja, elas possam ser atraídas pelo testemunho da igreja. Que a presença de Jesus possa ser viva, irmãos, no meio de nós, para que as pessoas no qual estão aí fora, com seu vazio existencial, preenchendo as suas vidas com coisas que não levam à vida, mas só levam à morte, que elas possam enxergar em nós, o ajuntamento dos santos, algo que o mundo não tem. Que a igreja, ela possa sim testemunhar a presença de Jesus por meio da sua palavra, por meio da pregação do evangelho, por meio principalmente das nossas vidas em santidade conforme a palavra de Deus. Nós entendemos nesse texto, no primeiro versículo, que a presença de Jesus atraía as pessoas. Nós podemos entender que a vontade de Deus de salvar as pessoas é muito maior do que as pessoas querem ser salvas. Não sei se você entendeu, mas a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só nos achegamos a Jesus porque Ele nos atrai. Ele nos chama pela sua vontade soberana. Ele nos chama, como a irmã falou aqui no início, pela sua graça.
Ele deposita em nós a fé para que nós possamos ser salvos. Então, a mensagem do Evangelho, ela diz que a presença de Jesus atrai os pecadores. A presença de Jesus em uma igreja bíblica atrai pessoas vazias de Deus. A presença de Jesus em meio às nossas vidas atrai pessoas que precisam de Jesus. Não adianta nós simplesmente sairmos querendo buscar convertidos. Não. Quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, como fala lá em Atos capítulo 12, quando a igreja primitiva vivia em total comunhão, em singeleza de coração, compartilhando refeições juntos, orando juntos, aí em Atos 2 diz que Deus acrescentava aqueles que deveriam ser salvos à igreja. Deus acrescenta aqueles que devem ser salvos. E nós continuamos, o texto diz assim: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Naquela época existiam muitos fariseus e escribas e eles não conseguiam entender o ministério de Jesus. Eles achavam que por meio dessas acusações eles iriam diminuir o ministério de Jesus. Mas pelo contrário, essas palavras que na verdade eram acusações, que eram palavras que estavam zombando de Jesus, foi uma zombação que virou uma bênção. Foi uma declaração do que era realmente o ministério de Jesus. Jesus fala nos evangelhos que ele não veio para os médicos, mas ele veio para os doentes. Ele fala lá em Mateus capítulo 11 que ele veio para salvar pessoas, ele veio para tirar o nosso jugo que era pesado. Jesus, como na própria boca dos fariseus, ele recebe e come com pecadores. Amado, se você olhar para a sua vida, se você tem alguma convicção de pecado, se você olha para a sua vida antes de você conhecer Jesus, você sente alguma vergonha de aquilo que você fazia, se você sente alguma vergonha das coisas que você pensava, eu quero te dizer essa noite que você é um pecador que Jesus encontrou. Eu quero te dizer essa noite que você é realmente a pessoa que Jesus veio salvar. Porque Jesus não veio salvar aqueles que não o querem. Jesus não veio salvar os médicos. Jesus não veio salvar os fariseus que achavam que já tinham todo o conhecimento da lei e da palavra de Deus. Não, Jesus veio salvar aqueles doentes, aqueles que reconhecem que sem Deus não são nada. Jesus veio salvar a mim e a você, que reconhecemos que sem a graça, sem a fé que Ele deposita em nossas vidas, sem a perseverança que Ele nos faz caminhar todos os dias, sem o Seu poder nos aperfeiçoando em nossas fraquezas, nós ainda estaríamos na mesma vida ou até pior. Eu reconheço que se não fosse a graça de Jesus sobre mim, se não fosse o Seu poder me aperfeiçoando em meio às minhas fraquezas e dificuldades, eu reconheço que hoje eu seria pior do que eu era antes. Porque o pecado, ele vem destruir a vida do ser humano. Ele vem tirar tudo aquilo que é a imagem de Deus da vida de alguém e colocar coisas que não agradam a Deus. O pecado, ele atingiu de uma forma tão grande a humanidade que em Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Toda a humanidade pecou. Nesse momento, toda a humanidade que não conhece e não vive segundo a palavra de Jesus, vive caminhando a largos passos para o inferno. E quando nós, como igreja, entendemos que a urgência da evangelização mundial, das missões mundiais, é algo que é a única forma que pode tirar alguém do inferno, é a única forma que pode tirar as pessoas da vida que elas têm presas espiritualmente, quando nós entendemos que o chamado é emergencial, nós entendemos que Deus quer nos usar. Nós entendemos que quando antes nós esperávamos a terra restaurada por outras pessoas, quando nós entendemos que o chamado é emergencial, nós colocamos a mão na arada. Nós colocamos a mão na arada, indo, evangelizando, orando e contribuindo. No versículo 4, ele diz assim: que homem dentre vós, Jesus falando, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros, gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos
dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O Senhor Jesus, amados, Ele nos dá uma aula sobre evangelismo nesses versículos. Ele nos mostra que tamanho de amor nós devemos ter para com as pessoas que ainda não o conhecem. Para as pessoas que, se nós podemos entender aqui, o pastor tinha 99 ovelhas, mas ainda existia uma que estava perdida. Mas essa que estava perdida, só porque estava longe do aprisco, não estava querendo dizer que essa ovelha não era dele. Pelo contrário, ele foi buscar porque a ovelha era dele. As pessoas que ainda estão perdidas aí no mundo, elas estão perdidas, mas não porque Jesus não é o dono delas, mas porque ainda elas não conheceram e não sabem que Jesus é o dono delas. O que nos motiva a evangelizar, o que nos motiva a pregar a palavra de Jesus, é saber que não é pela nossa força, não é pelas nossas lindas palavras ou pelo aquilo que nós podemos fazer que as pessoas se convertem, mas é porque mesmo a ovelha que está perdida é uma ovelha que é do próprio Jesus. É uma ovelha que o Jesus derramou todo o seu sangue carmesim para salvar eficazmente. É uma ovelha que Jesus salva, santifica e promete dar a vida eterna. Quando nós entendemos que mesmo a ovelha que está perdida é uma ovelha que é um irmão nosso, é alguém que realmente precisa estar no meio de nós, esse chamado emergencial floresce em nossas vidas. Nós precisamos entender como igreja que essas ovelhas perdidas precisam ser alcançadas pelo bendito Salvador, colocadas aos pés do bendito Salvador para serem salvas. O Senhor Jesus nos mostra aqui e pergunta: olha, que homem dentre vós, sendo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 6: então chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, Jesus, Ele quer nos dar essa alegria. Jesus quer realmente nos fazer co-participantes do seu Evangelho. Deus quer envolver a igreja na sua missão. Uma missão que não iniciou lá com Jesus no último capítulo de Mateus. Não, é uma missão que já iniciou desde Abraão. Uma missão que Deus comissionou Abraão, dizendo que Abraão foi chamado da sua terra e da sua parentela para ser bênção às famílias da terra de todas as nações. Então, o chamado a testemunhar do Evangelho, da lei de Deus, é algo que foi iniciado desde Abraão, desde o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é completa, o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam. Então, a grande comissão de Jesus, essa alegria que Jesus queria dar às nossas vidas, veio desde Abraão. E ele fala aqui nesse versículo, olha, importa porém que seja... Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus quer nos dar essa alegria, essa satisfação de poder evangelizar, de poder entregar às pessoas a mensagem que transforma vidas. O amor de Jesus, o amor que a igreja deve ter é um amor ativo, é um amor que caminha, é um amor que a igreja precisa sair das suas quatro paredes, sair das suas programações e buscar as pessoas que estão perdidas. Deixar as 99 aqui e buscar aquela única ovelha que está perdida. E aí você pode me perguntar, mas por que esse pastor deixou 99 e foi buscar somente uma? Porque no reino de Deus não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos o mesmo valor. As 99 têm o mesmo valor, o bom pastor, do que somente uma ovelha que está perdida. Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 10, que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é esse chamado, e é esse mandamento que a igreja precisa ter. Nós precisamos ser como o bom pastor. Entregar a nossa vida por amor às ovelhas. Entregar a nossa vida, as nossas vontades, os nossos planos para salvar vidas.
E entender que Jesus tem um plano assim para cada pessoa que Ele salva. Entender que nós aqui como igreja não somos uma massa de convertidos sem identidade. Não, Jesus nos chamou, mas nos deu identidade. Cada um tem um dom, cada um tem uma função, cada um foi chamado por um propósito eterno de Jesus. E esse propósito é que cada um, sendo um membro, possa estar junto do corpo e assim manifestar a glória de Deus por meio de ações. A salvação não é pelas obras, mas as obras testificam a salvação de alguém. Se você é salvo e continua sentado no banco da igreja, continua sem transformação de vida, continua sem fazer nada por amor a alguém e por amor a qualquer outra pessoa, se você se diz salvo e não manifesta nenhum fruto de arrependimento, eu queria que você reavaliasse a sua salvação. Eu queria que você olhasse para a sua vida e entendesse que Jesus te chamou para um propósito. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui pelos seus próprios pés, pela sua vontade, mas Deus te atraiu a este lugar. Deus te atraiu a este lugar para que você possa entender que o chamado à evangelização não é somente uma notícia romântica, não é somente olhar para um bolo, mas é partir aquele bolo, é delegar funções, é colocar a mão no arado, é se regozijar como o bom pastor aqui do capítulo 15 de Lucas, entendendo que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende e sai, amados irmãos, do inferno e vai de caminho aos céus, há festa no céu. Porque o maior milagre que a igreja pode testemunhar não são somente milagres miraculosos, no qual pessoas que não andavam mais começam a andar, no qual doenças são curadas, no qual é manifestado grandes coisas, mas o maior milagre que a Bíblia testifica é quando um pecador que estava caminhando ao inferno, um pecador que era blasfemo, alguém que estava inimigo da cruz, alguém que vivia segundo os costumes deste mundo, alguém que desagradava o santo Deus, quando esse alguém que estava morto espiritualmente, como a Bíblia fala, que nós não temos sentidos enquanto não conhecemos a verdade, mas só caminhávamos em direção ao inferno e à inimizade contra Deus. O maior milagre que a Bíblia diz é a conversão de uma alma. Porque essa vida é passageira. Nós cremos que um dia o Senhor Jesus irá vir rompante sobre as nuvens e Ele vai levar a sua igreja invisível, que não tem denominação, mas é uma igreja santa, fiel e verdadeira. Esse é o maior milagre que Jesus veio fazer em nossas vidas, a nossa conversão, a nossa transformação. Enquanto esse durante ainda não acontece, enquanto Jesus ainda não vem, nós temos um grande propósito, que é levar almas a Jesus. Em meio a todo esse contexto, eu queria falar um pouco de Guiné-Bissau. E eu estava lá em fevereiro e março desse ano. A gente estava com uma equipe da Jocum e a gente foi desenvolver alguns trabalhos. E nós chegamos lá naquele país. Para mim, eu nunca tinha ido para a África Negra. Para mim foi um grande impacto ver que uma nação ainda hoje, em 2017, não é uma nação que vive, na maioria das suas casas, como já foi falado aqui, sem energia elétrica. É uma nação que não tem indústria. Tudo lá em Guiné-Bissau é importado, por isso que é tudo caro. Por isso que os alimentos, as pessoas passam fome, porque elas não têm de onde tirar. Porque já que o país não tem energia e, consequentemente, não tem indústria, não é produzido nada no país. E aí tudo tem que ser comprado de outro país, e em meio a isso existem tarifas e impostos. E para mim foi um grande impacto ver que a maioria da população não tinha nenhum acesso a saneamento, a água potável, não tinha acesso a uma dieta alimentar como a gente tem aqui no Brasil. Como já foi falado, a dieta básica de um guineense é somente o arroz. E, pasmem os irmãos, eles só comem uma vez no dia, e eles passam o dia inteiro sem comer, passam outro dia sem comer e só comem no outro. Então eles comem um dia sim e um dia não, uma vez por dia. Somente carboidrato, somente o arroz. Então, eu não entendo como essas pessoas conseguem sobreviver, mas eles me contavam que já estavam acostumados a esse tipo de dieta, já estavam acostumados a essas dificuldades, e eles já não sentiam tanto. E
nós fomos àquele país para dar um suporte à igreja local, lá de Guiné-Bissau. Nós fomos dar suporte a alguns missionários brasileiros que a agência já tinha contato. E a primeira localidade que a gente chegou foi uma localidade chamada Nhacra. Essa é uma igreja lá na capital, em Bissau. E nós chegamos lá em Nhacra e é basicamente uma aldeia que não tem nada lá. Tipo, tem as casinhas de barro com telhado de palha, não tem nada dentro da casa, na maioria das só tem uma cama. E aí eles têm uma fogueira em volta da casa, que as casas são feitas em família, e tem uma plantação de arroz e pronto. É isso que eles têm lá na maioria das aldeias. E para mim foi realmente muito impactante chegar, quando nós chegamos em um dos dias lá, montamos o nosso acampamento, e aí foi realmente muita dificuldade. A gente às vezes não tomava banho, passava 2 dias sem tomar banho, não conseguia comer direito, porque os nossos mantimentos foram se acabando. E aí os lugares lá tinham muitas pedras, nossas barracas, a gente não dormia direito, com dor nas costas, aquela coisa toda. E muito calor também, mas quando nós acordávamos e víamos essas crianças, quando a gente acordava e via que as crianças chegavam no nosso acampamento, nas nossas barracas, elas queriam ajudar, elas queriam ligar o fogo lá por meio da lenha, nos ajudar a acender o fogo, a fazer alguns serviços lá que a gente tinha que fazer, toda a nossa dor, toda a nossa insatisfação acabava. Porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a gente via um povo alegre, um povo que às vezes não tinha o que comer, mas era um povo que estava alegre, era um povo que era solícito para ajudar. Nós, nessa região, a gente fez muito culto, a gente fez muito evangelismo pessoal, e uma das atividades que a gente fez lá nos cultos, a gente fez evangelismo nas aldeias e convidávamos as pessoas para ir para o culto. E lá não tem templo, não tinha templo nem nada, era tudo mesmo ao ar livre. Enquanto a gente estava evangelizando, a gente encontrou uma mulher que ela estava grávida lá em uma das aldeias, e a missionária que estava com a gente evangelizando ela e falando do amor de Deus e aquela coisa toda. E aí ela chegou, teve uma hora que ela disse assim: olha, você está grávida aí, tá? Está esperando o seu bebê há tanto tempo, e se eu dissesse que se você entregaria o seu filho para ele morrer no lugar de pessoas que são ladrões, pessoas que são mentirosas, pessoas que não fazem nada correto? Você entregaria o seu filho que está no seu ventre para morrer por pessoas que não valem nada? E ela disse: não, eu não entregaria meu filho. E ela falou: olha, a missionária disse, pois foi isso que Deus fez. Deus entregou o seu filho, ainda antes da fundação do mundo, para morrer por pessoas que não criam nele, para morrer por pessoas que não agradavam a ele, para morrer por pessoas que eram ladrões, roubadores e mentirosos, inimigos da cruz. Foi isso que Deus fez por meio de Jesus. E essa mulher, ela ficou assim impactada, porque quando você está falando do evangelho para pessoas que ainda não sabem de nada do evangelho, elas ficam com uma atenção assim, querendo saber. E aí a missionária falou: olha, você entende que Jesus é seu Salvador, que Ele quer tirar os seus pecados? E ela disse: olha, eu não compreendo ainda muito bem, mas eu vou pensar nisso que você falou. Só que enquanto a missionária estava falando com ela, tinha uma outra senhora com uma criança de colo, e ela disse: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar esse Deus de vocês. Eu entendo que eu estou em rebeldia com alguém que eu nem conheço, mas alguém que eu sinto, um Deus que é grande, que manda em todas as coisas, e eu me sinto com um peso em minha vida. E quando vocês falaram desse plano de salvação, quando vocês falaram desse amor de Jesus, eu quero esse Salvador. E naquele momento a gente orou pelaquela mulher, a gente entregou a vida dela a Jesus, nós levamos ela para o culto. E mais importante do que isso, além da evangelização, nós tínhamos lá um obreiro para ficar responsável por aquela mulher. Existia, por incrível que pareça, um crente lá naquela aldeia. E aí esse crente ficou responsável por discipular aquela mulher. Então, foram coisas muito grandes que o Senhor Jesus fez lá em Guiné-Bissau. A gente às vezes evangeliza aqui no Brasil, às vezes a gente evangeliza na nossa cidade, e é como se as pessoas elas rejeitassem. Às vezes eu sinto que é como se você jogasse água molhada num terreno já encharcado. As pessoas não dão mais valor ao evangelho, porque já depois de tanta deturpação, depois de tanto mau testemunho, é como se o evangelho perdesse a eficácia. Mas não é isso que acontece. O evangelho tem perdido o testemunho em meio às pessoas, porque nós como igreja não temos feito o que a Bíblia manda. Mas lá em Guiné-Bissau, igual as pessoas elas não têm conhecimento bíblico nenhum, as pessoas estão famintas e com sede de Deus. A gente viu
muitas maravilhas. Enquanto a gente estava evangelizando, a gente encontrou muitas rezadeiras, porque lá o país ele tem uma pouquíssima porcentagem de cristãos, a maioria é muçulmana e a maioria é animista. Animista é um povo que tem contato com feitiçaria, eles cultuam espíritos, e a maioria dos guineenses eles são animistas. E aí na maioria das aldeias, as mulheres elas rezam, elas fazem sacrifícios. Os sacrifícios lá são feitos mesmo durante o dia. Lá quando você chega numa casa, seja na cidade, seja na aldeia, sempre tem uma casinha desse tamanho em cada casa na entrada, porque eles dizem que é o altar do demônio que eles creem. É o altar do demônio que protege eles. Então eles fazem sacrifícios lá para esses demônios, e sempre é um grande peso espiritual entrar nas casas, conversar com as pessoas. Mas nós cremos que não é a nossa vontade, não é pelo nosso poder, mas é o poder do Evangelho, que Jesus falou que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Aleluia. E nós encontramos algumas pessoas lá nessas aldeias que a gente via essa questão de muitos sacrifícios. A gente ficava muito triste por ver pessoas aprisionadas aos espíritos, a forma que eles são muito ligados à tradição. E aí existem lá grandes árvores, que essas árvores fazem como se fossem templos, e tem sacrifício de criança. A gente passou lá, viu lá roupinhas de criança, viu sapatinhos, assim, é bem triste. E a gente, aos poucos, quando a gente evangeliza, quando a gente já tem algum trabalho lá, a gente mostra o que o Evangelho faz. A gente mostra que o Evangelho ele quer dar uma vida melhor para aquela pessoa, porque a maioria dessas pessoas que creem e cultuam os espíritos, eles entregam 80% do que eles têm aos sacrifícios. Então eles plantam somente o arroz. Então 80%, 85% de arroz que eles plantam, eles entregam ao sacrifício. Então eles passam fome não somente pelas condições naturais, mas também por causa desse culto que eles têm a esses espíritos. Eles têm vários animais lá, mas eles não comem nenhum. Eu estudo zootecnia, eu faço ciência animal, e para mim foi tão decepcionante ver tantos animais que poderiam matar a fome de tantas pessoas, de tantas crianças, poderiam fazer reprodução de tantos animais ali naquele lugar, mas as pessoas elas não comem os animais, elas somente sacrificam aos espíritos. Então, quando o Evangelho chega na aldeia, quando o Evangelho transforma a vida de alguém, a primeira coisa que nós falamos: olha, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você tenha uma vida aqui em abundância, que você não possa passar fome. Deus quer que você possa trabalhar, criar os seus animais, dar de comida aos seus filhos, e não entregar a espíritos. E aí, as aldeias na qual o Evangelho chega, o Evangelho já faz essa transformação social. Além de tirar a pessoa do inferno e levar para o reino de luz, ela também dá uma vida melhor à pessoa que está aqui. E aí a gente fazia palestras de empreendedorismo, a gente fazia palestras sobre higiene bucal, a gente fazia palestras sobre plantação, tudo que você possa imaginar para ajudar de alguma forma, a gente tentava entregar àquele povo. E em algumas cidades que a gente foi, foram Bafatá, Bissau, Nhacra e São Domingos. Bafatá foi onde nós nos concentramos mais. Lá nós fomos a uma região na qual o Evangelho não tinha sido pregado de nenhuma forma. Era ainda uma região ainda não alcançada. 98% das pessoas lá eram muçulmanas. E aí vocês possam imaginar, né, a dificuldade. Graças a Deus que não eram muçulmanos extremistas, mas eram muçulmanos moderados, aqueles que a gente pode ter um diálogo. E a gente fez da mesma forma essa parte de evangelismo pessoal. A gente encontrou lá muitos muçulmanos abertos ao Evangelho, muitos foram ao culto. A gente encontrou muitas pessoas sedentas pela palavra de Deus. E quando nós fomos a esse lugar, a gente foi acompanhando uma outra igreja, que era a igreja local. E essa igreja, ela estava com um trabalho pioneiro. Ela plantou uma igreja lá, ela enviou um obreiro, e esse obreiro estava lá durante os finais de semana, porque a igreja lá não tem recursos para manter um obreiro integral. E aí esse obreiro lá estava trabalhando, e ele nos contando as dificuldades que é entrar numa comunidade muçulmana, no qual as crianças elas não podem participar das atividades da igreja, porque os pais não deixam. Mas ele disse que mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor Jesus estava alcançando pessoas. Não sei se já passou uma foto aí, mas tem uma foto de um senhor que ele está com chapéu, óculos escuros, já passou?
Esse senhor, eu conversei com ele, a gente estava lá no culto, tinha uns tijolos até, a igreja estava em construção, não tinha templo. E aí esse senhor, eu falei com o pastor lá, o pastor, quem é esse homem? Aí ele disse, Mateus, olha, esse aqui é o primeiro crente aqui da região de Cossé. Ele caminha 20 quilômetros para vir aqui para o culto. Todo domingo de manhã, ele caminha 20 quilômetros lá da aldeia dele para chegar onde está a igreja. E aí, não sei se vocês viram a foto, ele todo sorridente, de óculos escuros, todo sorridente. E eu me via, enquanto a isso, meu Deus, tantas vezes eu coloco tanta dificuldade para a igreja, aí é uma programação da igreja, por causa de uma dor de cabeça, por causa de qualquer dor, eu deixo de ir para a igreja. E esse senhor, que sei lá, tem mais de 70 anos, caminha 20 quilômetros debaixo do sol para ouvir a mensagem de salvação. É, esse aí. Olha, parece nem caminha 20 quilômetros, né, o sorriso dele. E a gente viu tanta coisa, Deus trabalhando em tantas pessoas, Deus salvando tantas pessoas, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas pressões da comunidade, as crianças participavam das nossas atividades e de alguma forma elas eram evangelizadas. Então a igreja lá em Guiné-Bissau está colocando muita expectativa nesse trabalho em Cossé. O templo já está começando a ser construído. A gente levou lá um arquiteto, o irmão que era arquiteto, ele projetou lá o templo. Então, eles estão, aí os tijolos já, eles mesmos fazem os tijolos, estavam fazendo lá as coisas, e aí os nossos trabalhos. E a igreja lá está colocando muita expectativa nessa região. Está colocando muita expectativa porque, mesmo em meio a uma comunidade muçulmana, por um período Deus colocou como líder da aldeia um católico. E aí o católico abriu as portas para a igreja, fez a escritura do terreno, e é assim que ele fez a escritura, tiraram o católico e colocaram o muçulmano. Então Deus é tão soberano que no momento em que a igreja chegou, Ele abençoou, colocou um católico para abrir as portas para a igreja ter uma escritura e aí poder começar os trabalhos. Porque se fosse um muçulmano ele nunca ia deixar. E a gente foi em algumas atividades. Essa aí é uma igreja em uma outra aldeia que se chama Contuboel. Esse é um dos obreiros, aí a igreja, a parte física do templo. E nesse dia a gente fez alguns trabalhos com crianças, trabalhava muito com louvor, com teatro, com atividades infantis. E a gente estava lá com essas crianças. E para mim eu achava assim que, particularmente, eu achava que esse trabalho de teatro, a gente participava lá, eu não achava tão eficaz. Eu achava, não, acho que isso aqui não vai dar em nada não. A gente está aqui, as pessoas estão nem entendendo, sei lá. E a gente fez a parte do teatro, depois teve uma reflexão sobre a mensagem lá da peça. E aí a gente foi embora, a gente foi lá para a cidade onde a gente estava. São 3 horas de carro, numa estrada de terra. E aí quando a gente chegou, esse obreiro que passou, e ele foi lá e disse assim: olha equipe, depois que vocês foram embora, vocês fizeram aquele trabalho lá de teatro, de louvor, veio uma jovem lá da aldeia que nem sabia e disse que queria aceitar Jesus, foi lá em casa. E aí a gente ficou, nossa, glória a Deus, assim, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio a ferramentas que a gente nem acha que é tão eficaz, mas Deus usa as pequenas coisas para grandes propósitos. E passou ali um pouquinho antes, as crianças com uma cadeirinha colorida assim na cabeça. Essa foi a primeira aldeia que a gente foi. Elas vêm, isso ali, volta. Essa aí. Eles vêm das casas de onde eles estão e a igreja lá, o templo, não tem cadeira. É só mesmo uma parte de palha e um telhado de amianto, porque foi o missionário que construiu, mas normalmente é de palha. E aí as crianças vêm com essas cadeirinhas coloridas assim pro culto. E aí a gente ficou assim tão emocionado porque, nossa, a igreja, eu cheguei lá, cadê as cadeiras do templo? Aí ensinaram, não, as crianças que vêm trazem as cadeirinhas. E elas vêm caminhando assim, ó, e trazem as cadeirinhas e vêm cantando, e vão para a escola bíblica e tem as atividades. Então assim, isso alegrou muito o nosso coração. A gente teve em algumas localidades, ajudando a igreja local, como eu já falei. Passou aí uma foto também das crianças escrevendo no caderno. Então, essa é uma das estratégias que a igreja tem lá. A igreja, mesmo em meio a pouquíssimos recursos, porque eu não tenho foto aí, eu tenho só no meu celular, tem uma foto da igreja mesmo, sede. Ela não tem nada, ela somente tem uns 5 bancos de madeira e tem umas lâmpadas, aquelas amarelas, não tem energia, lá só liga um gerador durante o culto, não tem microfone, lá a gente prega assim.
não tem instrumento, não tem nada, né? Então, mesmo em meio a pouquíssimos recursos, eles mantêm escolas nas aldeias. E aí essas escolas, já que o governo não oferece escolas para a população em algumas cidades, em algumas aldeias mais longe, é uma ferramenta de evangelização. Então, a igreja concentra os seus recursos e manda para a escola. E aí a escola está lá educando as crianças, e aos poucos essas crianças elas vão aprendendo doutrina cristã, e na maioria das vezes elas fazem parte depois dos jovens das igrejas. Então, assim, é uma grande estratégia que a igreja lá em Guiné-Bissau, mesmo em meio a dificuldades financeiras, tem plantado sempre uma escola, uma igreja e um posto médico, que é a primeira coisa que eles falam para o pessoal que está nas aldeias. Olha, a gente sim pode ajudar vocês, a gente pode manter uma escola aqui, mas vocês precisam deixar que a gente mantenha uma igreja. E aí na maioria das vezes os líderes permitem, e é o que acontece. E a gente visitou outros trabalhos de missões portuguesas lá também. Acho que eu não sei se eu tenho foto aí, tem um vídeo. E um desses dias foi um dos dias que eu fiquei mais emocionado, porque as crianças elas caminhavam 12 quilômetros para ir para essa missão. Lá eles tinham escola e tinham a igreja também. E no dia lá a gente fez assim, um grande almoço lá para eles, com frango e arroz, somente isso. Mas para eles já era um grande almoço. E dentro daquela aldeia, o líder da aldeia era crente. Então o missionário falou que nunca tinha visto isso, lá um dos missionários estavam lá. O líder da aldeia ser crente. Normalmente eles são os últimos a serem alcançados. E aí nessa aldeia em específico, o líder era crente. E quando essa aldeia aí o uniformezinho delas e tal da escola. E aí quando a gente estava oferecendo lá o almoço, o líder da aldeia pediu para orar. Aí ele foi, a gente estava os pratinhos todos lá. E ele orou, e eu nunca mais esqueço a oração. Ele disse que desde a época que ele era moço, desde a época que ele era criança, ele nunca tinha visto algo parecido. Ele nunca tinha visto tamanha demonstração de amor por alguém que se não conhece. E aí o pastor traduzindo para a gente a oração começou a chorar, e você sabe o que era. E aí o líder lá falando e tudo, e ele disse, olha, esse líder aqui é um dos crentes mais fervorosos que a gente tem na aldeia. Ele trabalha com a gente, ele nos ajuda. E a gente via como a transformação do Evangelho faz um impacto na vida de alguém. A gente via que mesmo aquele homem com tantas dificuldades, sendo um senhor já, com pouco conhecimento da Bíblia, porque eles não sabem ler, mas era como se o Espírito Santo estivesse capacitando ele mesmo em meio às fraquezas. E aí esse trabalho da missão portuguesa lá, a gente estava ajudando, e aí era o almoço lá das crianças, e parte lá das nossas atividades também foi em São Domingos, que é a cidade onde as meninas estão, a Luíde e tal, e a gente conheceu elas lá na casa do pastor Marcos. Ele tem trabalhos em 3 tipos de aldeias diferentes, ele também tem esse mesmo trabalho com escola, a casa dele é uma escola, então ele tem um trabalho com escolas também. E ele nos contou grandes coisas que Deus tem feito lá. A gente viu grandes trabalhos de igrejas sendo plantadas nas aldeias. A gente viu grandes milagres de Deus através das pessoas, das coisas que Deus estava fazendo. E uma das coisas que a gente ouviu lá os missionários falando era que em um dos dias que eles foram evangelizar, eles encontraram um senhor já de idade, na porta de uma aldeia, de uma casa. Enquanto ele estava falando sobre Jesus, ele perguntou, olha, você já ouviu falar de Jesus? Aí o idoso, olha, já ouvi falar de Jesus. Aí o missionário, mas como assim? Se ninguém nunca veio aqui evangelizar. E aí ele foi contar que um dia ele estava dormindo, ele sonhou que Jesus se apresentou a ele em sonho, todo de branco, e disse assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou Jesus, e você precisa me servir, eu sou o teu Deus. E aí esse senhor falou que no sonho ele se ajoelhava e pedia perdão e disse que queria servir a Jesus, mas não sabia como. E aí Jesus disse, olha, daqui a 3 dias vão vir 2 homens brancos e um homem preto. E aí eles vão falar e você vai seguir o que eu vou falar. E aí o missionário me contou que quando ele chegou lá, esse senhor disse que tomou banho, esperou os 3 dias, no 3º dia ele tomou banho, se ajeitou, ficou esperando na casinha dele. Um homem que era muçulmano, um homem que era ensinado desde criança sobre os preceitos muçulmanos. E aí quando ele chegou, o missionário falou, olha, você conhece Jesus? Aí ele disse, sim, eu conheço. Ele se revelou a mim, 3 dias atrás no sonho.
Ele falou que viriam 2 homens brancos e um homem negro. E quando os missionários chegaram, eram 2 homens brasileiros e um homem guineense. E aí Jesus foi conhecido em lugares onde a sua mensagem ainda nem chegou. Jesus, então, ele não manda pessoas por acaso. Ele prepara já o terreno. Ele já prepara todas as coisas. Ele fez com que o homem sonhasse, para quando chegasse, a mensagem do Evangelho encontrasse um terreno fértil. E o missionário falou: olha, você sabe que se você crê em Jesus, você sabe que se você professar uma fé diferente, você sabe que a sua família vai te abandonar, você sabe que a sua aldeia não vai mais ligar para você, que ninguém vai mais te ajudar. E o Senhor respondeu: olha, eu sei disso, mas agora eu encontrei a verdade, agora eu encontrei Deus de verdade. E eu não me importo se a família me abandonar, se as pessoas que estão comigo me abandonarem, eu quero conhecer a Jesus. E aí o missionário disse que durante todo aquele dia, dormiu lá na casa dele e começaram a discipular, a falar do Evangelho, e não esconderam o preço do discipulado. Falaram que, olha, seguir a Jesus é duro, mas é um dia, e um dia você será glorificado aos céus. Um dia Jesus virá te buscar. E aquele homem se apossou daquela promessa. Ele teve aquela convicção de pecado e se apossou da promessa de Jesus, que Jesus iria libertar, que Jesus iria redimir a sua vida. E enquanto o missionário estava falando com ele, ele disse assim: olha, Senhor, o Senhor pode orar pela gente, porque o Senhor está bem pertinho do apóstolo Paulo, que se revelou durante os sonhos. Jesus se revelou a ele durante os sonhos, e aí eles começaram a rir lá, e o